Rapaz, amados, vamos para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é referente ao fundo imobiliário AFHI, um fundo imobiliário de papel indexado predominantemente em IPCA. Vamos olhar seu relatório mensal referente a novembro. Vou trazer algumas informações na ordem e no final do vídeo eu trago minha visão, minha opinião. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo nenhum. Então vamos para o seu relatório. Referente a novembro, como nós já vimos, alguns highlights da FHI11, que destaca que ele não tem taxa de performance e suas 6 ofertas que tiveram foram a custo zero para os cotistas. Ele está no meio da sétima, então pode ser que no futuro esteja suas 7ª ofertas com custo zero para o cotista. O objetivo do fundo é gerar ganho de capital através dos CRIs, já que ele é um fundo de papel. O fundo teve início em abril de 2021, teve a cota patrimonial, está R$ 94,54, tem a taxa de administração de 1% ao ano, a sua cota de mercado no final desse relatório estava R$ 95,05, já vamos lá na hora de ver quantos que está hoje. Tem cerca de 37 mil cotistas, não tem taxa de performance, nós já vimos lá em cima. E o seu patrimônio líquido, cerca de 430 milhões. Então vamos dar uma olhada na ordem rapidinho. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cota está R$ 95,79. Isso dá um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,57% e um PVP de 1,01. Então ele está levemente acima do seu valor justo. Na minha visão, fundo de papel, no meu modo de investir, não abre oportunidade para compra. Sua liquidez diária é cerca de R$ 718 mil por dia. E sua carteira cerca de 98% em CRI e 1,63% em caixa, segundo um award. Antes de nós voltarmos para o relatório, eu venho aqui te pedir que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like, deixa um comentário sobre o AFHI, sobre seus planos para 2026 ou até mesmo uma recomendação de conteúdo para o canal. Voltamos para o relatório, que ele destaca a 7ª emissão de cotas e já alocou, após a liquidação da 7ª emissão, cerca de 14 milhões de reais. E o patrimônio líquido após a 7ª emissão vai para 450 milhões de reais. Aqui dá alguns resultados do mês. O fundo gerou R$ 1,03 por cota, distribuiu R$ 1,01, tem um resultado total acumulado de 55 centavos por cota. Desses 55, 36 centavos ele pode distribuir e 19 centavos está de infração acruada, que ainda não pode distribuir. Para ele poder distribuir esse valor, ele teria que fazer o giro da carteira. Tinha que pegar essa infração acruada e vender o ativo. Aí geraria o ganho de capital, passaria a resultado acumulado. Aí ele poderia distribuir. Então esse mês ele gerou mais resultado do que distribuiu, diferentemente do mês passado, que ele teve um resultado menor do que ele distribuiu. Aqui é a reserva acumulada, como podemos ver, ó, saiu em setembro de 50 centavos para 34 em outubro, e esse mês subiu para 36. Aqui é a palavra do gestor, ele traz alguns resumos. Aqui ele destaca que todos os seus ativos estão adimplentes, então ele não está sofrendo com calote. Aqui são seu rendimento, ele distribuiu R$ 1,01 por cota. Isso dá um dividend yield mensal de 1,6% e um anual de 13,52%, diferente que a cota estava R$ 95,05. Como nós já vimos, agora ela está um pouquinho acima. Aqui é a distribuição e os rendimentos referente aos últimos 12 meses. Ele distribuiu cerca de R$ 12,04. Isso dá um yield equivalente de 12,67%. Lembrando que sempre a cota levada em consideração é no fechamento dia 12/12. Aqui suas movimentações. Tem um quadro mais para frente que ele traz mais destacado, então vou falar diretamente no quadro. Aqui a famosa DRE. Então, em novembro, ele teve uma receita de 5 milhões, uma despesa de 388 mil, então deu um resultado de 4,6 milhões. Isso deu um resultado por cota, como nós já vimos lá em cima, de R$ 1,02. Ele colocou lá em cima 0,3 porque ele arredondou. E distribuiu R$ 1,01, fazendo o seu resultado acumulado subir para 35 centavos. De outubro para novembro, o histórico de cotista deu uma leve diminuída de 0,04%. Saiu de 37.582 para 37.566. Já a sua cota patrimonial subiu 0,32%.
saindo de 94,23 para 94,54. Isso daí se deve por causa da marcação a mercado. Aqui sua carteira, uma carteira muito bem diversificada, muito bem pulverizada. Seu principal, que é o Mufato, representa apenas 4% da carteira. Então, se der algum problema, ele der tomar algum calote desse Mufato, vai atrapalhar apenas 4% da carteira, da receita do fundo. Tem que ficar esperto só com alguns CRIs repetidos, para não ficar muito acima do que você considera ideal. Por exemplo, tem aqui, ó, Grupo Mateus 2, Grupo Mateus 1, ó. Então tem que ficar esperto com isso. Aqui a composição na carteira, por devedor, então aqui, pega os CRIs lá repetido e ele traz aqui numa forma mais fácil. O Grupo Mateus está cerca de 6%, então tem CRI repetido lá, porque o maior CRI que nós vimos é 4,11 e não é para o Grupo Mateus. Seu segundo maior devedor é o Direcional com 5,21% e o Açaí com 4,61%. O Mufato, que nós vimos que é o principal CRI lá, apesar de ser o principal CRI, não é o principal devedor. Aqui é a alocação do fundo, 64% do CRI está indexado a IPCA, com uma taxa média de IPCA mais 8,54%. Já os CRI indexados a CDI representa 28,8% da carteira, que tem a taxa média de CDI mais 2,85%. Ele tem 1,56% do seu CRI indexado a pré-fixado, com a taxa de 16,64%. O seu caixa representa 5% do PL, patrimônio líquido, devido à 7ª emissão de cotas. Provavelmente, o decorrer ele já alocou bastante parte, mas com o decorrer dos meses ele diminui um pouco mais esse caixa. Então aqui são suas movimentações. Ele teve 6 compras de CRI, e o JMD com a taxa de IPCA mais 10, o FGR2 com a taxa de IPCA mais 10, Mufato ele deu uma leve aumentada na sua exposição, com a taxa de CDI mais 2,50, Bem Brasil com a taxa de IPCA mais 9,99, JMD Ramorra, então ele comprou em 2 dias separados, ó, no dia 2 do 12 e no dia 15 do 12. A primeira deu uma taxa de IPCA mais 10 e a segunda de IPCA mais 11. E o CRI Tibério, com a taxa de CDI mais 2,70. Ele aumentou sua posição no FGR2 no dia 2 do 12 e no dia 4 do 12 ele vendeu para fazer ganho de capital, destravar e poder aumentar suas reservas acumuladas. Então esse daqui é o fundo o CRI que ele ainda não tinha na carteira. Ramorra, acredito que seja isso. É o CRI High Yield, então é o CRI mais arriscado. Tem algumas garantias. Ele é um risco pulverizado. E o fundo adquiriu cerca de 8 milhões com a taxa de IPCA mais 10. Aqui a alocação do fundo. Seus indexador IPCA cerca de 68%. Como eu falei, ele é predominantemente exposto a IPCA. CDI com 29,93% e pré-fixado com 1,65%. 94% do portfólio está em CRI e 5,52% em caixa. Então, ele não tem fundos imobiliários, então não tem cota de outros fundos. Seus riscos, 43% é contratual, 26% pulverizado e 30% corporativo. Seu risco é um 68% high grade, 31% high yield. Então, ele é um high grade beirando middle risk, tá? Por segmento, 21% do fundo dos CRIs é varejo essencial, 19,50% incorporação e 12,44% shopping center. Essas 3 principais securitizadora é a Ópera com 42,38%, a Virgo com 19,41% e a Trui com 11,34%. Principal série é a série única com 79%. E aqui são os resumos das suas operações. Eu não vou olhar uma por uma aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Bom, esse foi a análise do relatório. Um ótimo fundo imobiliário de papel, indexado na sua maioria pelo IPCA, cerca de quase 70%. Vem pagando acima de 1% ao mês, como nós já vimos. Fundo bem diversificado, bem pulverizado, relativamente pequeno, mas com um ótimo histórico na bolsa por enquanto até hoje, sem nenhum problema. Seus CRIs todos adimplentes, então não está tomando calote de ninguém. O único ponto de atenção, na minha visão, no meu método de locação, é o seu PVP, que no momento está um pouco esticado, então está levemente acima. Na minha visão, não é hora de comprar,
Exatamente por isso, pelo seu PVP está acima, na minha visão, fundo de papel não se compra acima do PVP, mas tenho na carteira, vou mantê-lo na minha carteira e no futuro, se abrir uma nova oportunidade para comprar, aumentarei a posição. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas. Tem apenas o caráter informativo para auxiliá-lo nos seus estudos. Então, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações, deixe um comentário sobre o relatório, sobre sua carteira ou até mesmo uma recomendação de conteúdos para o canal. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. Que tenhamos um ótimo ano de 2026, abençoado, protegido pelo amor de Cristo. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima. Esse foi mais um conteúdo do Dividendos para a Liberdade.